Nesta unidade, sugerimos como vamos trabalhar com as crianças o reconhecimento dos verbos. Então vamos falar sobre as marcas da primeira pessoa do singular, aquela pessoa que está falando. Quando falamos ou escrevemos, nós usamos frases e ou falamos ou escrevemos para alguém para contar como nós estamos ou o que fizemos ou para pedir alguma coisa, uma informação. Mas também falamos ou escrevemos sobre pessoas e coisas. Então, nós temos uma pessoa que fala ou escreve sobre pessoas, animais ou coisas. O que elas fazem, ou fizeram, ou farão. Como elas agem, o que elas sentem, o que elas pensam. Quando estamos falando com as pessoas, não precisamos dizer o nosso nome e usamos o pronome eu, que é a primeira pessoa do singular, não é? Que está em lugar do nosso nome. Veja um exemplo. Estudo sempre antes de brincar, que diz o algo que eu faço sempre. Estão vendo aquele U ali no finzinho? Estudo. No escrito está aquela letrinha, mas na pronúncia a maior parte diz U, estudo. Pois ele faz a mesma coisa que eu, indica a primeira pessoa do singular. No caso, a pessoa que está falando, e também vai assinalar o presente do indicativo. No português, que é a nossa língua, os verbos que estão sozinhos ou forem o primeiro auxiliar numa cadeia de verbos, como no exemplo quero aprender, quase sempre mostram no final se é a primeira pessoa que está falando, como o I de acordei, ou o de eu acordo. Eu acordo bem cedo todos os dias. Ou então, nada, é zero, como no inverno eu acordava mais tarde. Essa é uma das formas de reconhecer os verbos. Vamos fazer uma brincadeira com as crianças que se chama o Palácio dos Verbos, em que há 3 personagens. Você pode encenar com fantoches ou bonecos. Vivi se chama a primeira conjugação. Juju se chama segunda conjugação. E Fafá a terceira conjugação. O robô Mané faz as perguntas e depois das respostas dá as explicações. Então vamos ao primeiro ato. Robô Mané. Queridas crianças, convido vocês a conhecer o Palácio dos Verbos, onde moram 3 criaturas muito interessantes que eu vou lhes apresentar. Aqui estão a primeira, a segunda e a terceira conjugação. A segunda conjugação é gaúcha e fala um pouquinho diferente. As 3 conjugações dão um abano para a plateia dizendo olá! E aí o robô Mané vai e diz, bom, primeiro eu vou falar com elas. Aí então ele fala para a primeira conjugação. Primeira conjugação, o que você pratica todos os dias? Aí a primeira conjugação responde, eu brinco. Aí o robô Mané pergunta, e tu, segunda conjugação, o que tu praticas todos os dias? Aí a segunda conjugação,
Eu escrevo a lição de casa. Está falando gaúcho. Aí o robô Mané pergunta, agora é a sua vez, terceira conjugação. O que você pratica todos os dias? Aí a terceira conjugação. Eu abro meu coração para os amigos. Aí diz o robô Mané, bonito o que se pode fazer com as palavras, não é? Quando eu estiver falando sobre alguma coisa, o verbo fica na terceira pessoa. Isso o robô, então, dá essa explicação. E agora ele vai falar para as crianças. Agora, quando a pessoa mesma descreve o que ela pratica, como nas respostas que a primeira conjugação, a segunda e a terceira deram, isso é um verbo e está na primeira pessoa no singular. Como é uma coisa que elas praticam todos os dias, o tempo se chama presente e o modo é o indicativo. Então, aquele u que vocês ouviram quando a primeira conjugação disse eu brinco, ali no finalzinho de brinco, indica que é a primeira pessoa do singular e também o presente do indicativo. Assim como o pronome que ela disse eu brinco. Então, o eu e aquele uzinho no final de brinco que vocês ouviram, eles assinalam a mesma coisa, a primeira pessoa. O eu é o pronome pessoal da primeira pessoa singular, para todos os tempos. Tá? Quando a pessoa disser eu, ela está indicando que é ela quem fala e é o pronome pessoal, da primeira pessoa. Agora, quando sou eu que estou me dirigindo para as três conjugações, essas, a primeira, a segunda e a terceira conjugação, para quem eu estou falando, aí vai depender. Se em muitas partes do Brasil você vai usar você, mas é a pessoa para quem eu estou falando, tá? Lá no Rio Grande do Sul, as pessoas usam tu, que é a pessoa para quem eu estou falando. Agora, cada um vai escolher seu par, isto é, vamos fazer uma brincadeira em duplas. Primeiro, um faz a pergunta para o outro. O que você pratica todos os dias? Quando o outro responder, vocês tomam nota no seu caderno do pronome e do verbo. Depois vocês trocam os papéis e é a vez do outro perguntar. Em seguida, eu vou escrever na lousa o que vocês disseram e nós vamos comentar. Alguma dúvida? Então podemos começar. Vocês, participantes que estão me ouvindo, em sala de aula, vão pedir a cada aluno para ler o que ele respondeu à pergunta: o que você pratica todos os dias? E aí você vai colocando na lousa, apontando para o pronome pessoal, se a criança o tiver usado, porque às vezes esse pronome está elítico. Né? E aí você vai explicando. Aqui você usou o pronome pessoal da primeira pessoa singular, eu, porque era você que estava explicando ao seu amigo, à sua frente, o que você pratica todos os dias. Depois, apontando para o verbo reúno na frase, isso se eu estou dando como exemplo,
não é? Eu me reúno com os meus amigos. Que supostamente a criança tenha respondido, aí você vai dizer, isto é um verbo. Aí você aponta para o, na palavra reúno, na mesma frase, na lousa, não é? Então, este, aí você aponta, tem o mesmo valor que eu. É a primeira pessoa do singular e só aparece no presente do indicativo, quando, por exemplo, estamos descrevendo o que nós costumamos praticar todos os dias. É a habitualidade. Agora, todo mundo completem com esse verbo a frase eu gosto de me, que é o verbo reunir, com os meus amigos. Muito bem. Então, vocês colocaram reunir. Esse é o nome do verbo e se chama infinitivo. E quando a última vogal for i, dizemos que o verbo é da terceira conjugação. Estão vendo ali em reunir? A última vogal é i, e é o mesmo nome que tem a terceira personagem da peça O Palácio dos Verbos. Você deve prosseguir de forma semelhante com todas as respostas que os alunos deram em duplas à pergunta: o que você pratica todos os dias? Continuarei a trabalhar as práticas da alfabetização com a ênfase da escrita, sem descurar, contudo, do aprofundamento da capacidade leitora dos alunos, inclusive em textos de outras disciplinas. Nós vamos trabalhar com os conteúdos que aparecem frequentemente nas disciplinas, sejam elas de ciências humanas e da natureza, sejam elas a disciplina de matemática, de modo que isso serve para qualquer livro que a escola adote. Nessa unidade, nós vamos trabalhar com alguns dos conteúdos que aparecem nas disciplinas de ciências humanas e naturais. O ciclo da vida, com suas diferentes fases, abordando o crescimento. Você fique atento nos livros que forem adotados na sua escola, quando tratarem dessa unidades, com esses conceitos, para se não há discrepâncias entre as ilustrações e o texto, porque nós temos que nos preocupar muito com a coerência. Então você fique atento aos detalhes dessas ilustrações para eventualmente fazer correções. A mesma coisa em relação aos comandos. Por exemplo, se houver comandos para colar em barbantes, para medir o comprimento das crianças, fique bem atento se esses comandos estão adequados àquilo que você deseja medir. Eu sugiro, por exemplo, que você alinhe barbantes em papelões colocados lado a lado no chão. Junto desse barbante, estique também a fita métrica, porque assim você já está mostrando está usando uma medida, já está trabalhando também como a medida de mensurar. Aí você vai explicar como funciona a fita métrica. Isso
portanto, já vai ser mais um exercício de multiletramento. Faça com que cada aluno, com um indicador, encontre o final superior do barbante mais comprido e trace uma reta da direita para a esquerda até chegar à fita métrica. Faça o mesmo com o barbante menor. O exercício é para correlacionar tamanho com idade biológica. Assim, seus alunos vão dar mais um passo para aprender a medir. No livro dos roteiros do Sistema Scler de Alfabetização para a Escrita, você vai encontrar todos os passos para realizar essa prática de como medir a média de altura da turma. Assim, as crianças vão aprender a fazer um quadro com a distribuição das alturas dos alunos de uma classe. É importante que as crianças, no segundo ano, já aprendam a ler e a construir gráficos. Continuamos na prática da tabuada de multiplicar, usando o jogo da amarelinha que vocês já receberam na unidade anterior, seguindo a mesma prática. Dessa vez, a tabuada será a tabuada do 2. Depois das práticas com os conteúdos mais frequentes na disciplina de Ciências Humanas e da Natureza, nós passamos então à atividade da ação, que está ao final da página do livro Aventuras de Vivi no Mundo da Escrita. Trata-se de uma dramatização em que as crianças imitam um pintinho dizendo piu-piu, piu-piu. As práticas de manuscrita começam sempre com uma recordação das unidades que foram ensinadas na aula anterior. Começando no topo com uma bengalinha. E a seguir, então, se passa para as letras e palavras manuscritas novas. Em sala de aula, você vai apontando sempre para a lousa, onde estão escritas as letras e palavras novas manuscritas, vai dizer para os seus alunos: podemos agora começar a escrever as letras cursivas novas, sempre começando pela maiúscula. Vamos, no pontilhado, traçar a maiúscula cursiva, começando no topo com uma bengalinha, e quando chegamos à linha de pauta, subimos pela mesma linha. Ao chegar no topo, traçamos um oval. Agora, vamos repetir o traçado da letra maiúscula por toda a linha, sem dizer nada, porque essa consoante não dá para dizer sozinha, precisa da ajuda da vogal. A seguir,
traçamos a mesma letra em minúscula. No pontilhado, vamos traçar a minúscula cursiva como se fosse o número 1, inclinado, mas sem o tracinho embaixo. E atravessando a linha de pauta. No final do traço, nós retornamos pelo mesmo traço e, quase no topo, traçamos um oval que fecha em 1/3 da reta inclinada e terminamos com uma pequena voltinha da esquerda para a direita para poder ligar a outra letra que vier depois, que isso é uma característica das letras cursivas. Elas têm que estar ligadas, né? Agora vamos repetir o traçado da letra minúscula por toda a linha, sem dizer nada, porque essa consoante não dá para dizer sozinha. Ela precisa da ajuda da vogal. Agora vamos escrever a letra cursiva nova, começando sempre pela maiúscula. No pontilhado, começar no topo, traçando um til grandão, e no meio descemos uma reta inclinada até a linha da pauta. Agora, vamos repetir o traçado da letra maiúscula por toda a linha, sem dizer nada, porque essa consoante também não dá para dizer sozinha. Precisa da ajuda da vogal. Em seguida, vamos traçar a mesma letra em minúscula. No pontilhado, vamos traçar a minúscula cursiva, traçando no meio uma reta inclinada de baixo para cima. E quando chegamos no topo, voltamos pela reta inclinada até a linha da pauta. E terminamos com uma pequena voltinha da esquerda para a direita para poder ligar a letra que vier depois. Mas temos que suspender o lápis e cortar 1/3 da reta inclinada com um pequeno traço horizontal. Agora vamos repetir o traçado da letra minúscula por toda a linha, sem dizer nada, porque esta consoante não dá para dizer sozinha, precisa da ajuda da vogal. A próxima letra cursiva, em maiúscula, nós vamos começar quase no topo, com uma pequena curva de baixo para cima, e depois descemos a curva da direita para a esquerda até a linha de pauta e quase fechamos o semicírculo. Agora vamos repetir o traçado da letra maiúscula por toda a linha, sem dizer nada, porque essa consoante na palavra que nós vamos usar, na palavra-chave, ela representa uma oclusiva nessa palavra-chave, estão entendendo? Noutras, ela poderá representar outro fonema, e aí dá para realizá-lo pronunciando. Tá? Ele pode ter 2 valores. Agora, vamos traçar a letra cursiva minúscula, que é quase igual à maiúscula, só que em tamanho menor. No topo, começamos com uma pequena curva de baixo para cima e depois descemos a curva da direita para a esquerda até a linha de pauta e quase fechamos o semicírculo.
mas desviamos para a direita para ligar com a letra seguinte. Agora vamos repetir o traçado dessa letra minúscula, e aqui nós não vamos dizer nada, porque na palavra-chave que nós vamos estudar hoje, ela está realizando um grafema cujo fonema não pode ser dito isoladamente, é uma inclusiva. Tá? Vamos traçar a última letra cursiva maiúscula. Quase no topo, nós começamos com uma pequena curva de baixo para cima e depois descemos a curva da direita para a esquerda até a linha de pauta, quando subimos só um pouquinho. Observem que essa letra que nós estamos traçando, ela cruza a linha de pauta, não é? A seguir, atravessamos a linha de pauta com uma reta que embaixo dá uma volta para a esquerda, subindo numa curva bem fechada até voltar à linha de pauta. Agora vamos repetir o traçado da letra maiúscula por toda a linha, sem dizer nada. Notem bem que nós estamos trabalhando nessa unidade com valores das oclusivas. Essa é um grafema que também vai poder ter dois valores, tá? Um dos valores pode ser dito isoladamente, mas o que nós estamos trabalhando aqui nessa unidade são as oclusivas. Então não dá para dizer nada, porque ele está aqui com o valor de oclusiva. Agora vamos traçar a minúscula. No topo, descemos a curva da direita para a esquerda e na linha de pauta subimos até completar um oval, voltando o traçado de cima para baixo. A seguir, cruzamos a linha de pauta com uma reta inclinada que, embaixo, dá uma volta para a esquerda, subindo numa curva bem fechada até voltar à linha de pauta. Agora vamos repetir o traçado da letra minúscula por toda a linha. Você já sabe que agora nós estamos trabalhando com o valor da oclusiva. Então não dá para dizer nada. Vamos traçar até o final. Agora nós vamos primeiro ler a palavra em voz alta antes de traçar no pontilhado, tá? Porque nós aqui estamos trabalhando com a conversão da oralidade na escrita. Então, primeiro nós pronunciamos, nós dizemos Paulo, para depois, então, traçar a manuscrita Paulo. Notaram, por exemplo, que a primeira cursiva dessa palavra, ela está realizando um grafema que representa uma oclusiva, certo? Passamos para a segunda palavra, dizemos mapa. Notem que a terceira letra novamente representa em minúscula essa letra cursiva que está realizando um grafema que se refere a uma oclusiva. E agora nós, na seguinte, temos aqui um vocábulo átono, que é pelo, dizemos pelo, não é? E novamente ela está no início, essa oclusiva que nós estamos trabalhando. Na palavra pode, a mesma coisa, está no início.
A palavra até, nós temos a oclusiva no meio. Lemos topo e depois traçamos, não é? A oclusiva comparece duas vezes, no início da palavra e no início da sílaba final. Na palavra com, que é uma preposição, nós temos novamente uma oclusiva em minúscula no início da preposição. E aqui ela está em minúscula. Já no nome próprio Camila, nós temos a cursiva em maiúscula, é uma oclusiva no início da palavra. E em Gabi, novamente, temos uma oclusiva no início da palavra. Nas práticas, você realizará uma brincadeira para ensinar às crianças o código matemático inventado pelos maias. Os maias representavam o zero por uma concha e as unidades até 4 por 1, 2, 3 e 4 bolinhas, respectivamente. O número 5 era representado por uma barra e, a partir do número 6 até 9, faziam a soma da barra, que representava 5, mais uma bolinha. Por exemplo, a barra mais uma bolinha era o número 6. Mais 2 bolinhas era o número 7. Mais 3 bolinhas era o número 8. E mais 4 bolinhas era o número 9. Inteligente, não é? Nessa unidade, ainda serão realizadas as seguintes atividades: ditado, atividade de pré-leitura, com a localização no mapa do México e de Chiapas, e de 2 glifos que representam a palavra balão, que em maia significava jaguar. Leitura, faremos a compreensão e o trabalho de compreensão e inferências de cruzando o Pacífico até os maias. Teremos também atividade musical, com o balão vai subindo. Atividade de educação física, atividade de hora da poesia com o poema Convite, do grande poeta José Paulo Paes. E na produção textual, trabalharemos com o gênero aviso. Lembre-se que no planejamento, no gênero aviso, algumas coisas são comuns a qualquer gênero. Primeiro, tem que colocar sobre o que vai ser avisado, que é o que nós chamamos de mensagem, não é? Depois, o que nós queremos com esse aviso? Para quem se dirige o aviso? Tem que estar no planejamento. Isso tudo deve ser planejado, não esquecendo do seguinte, que quando chegar no plano, devem estar colocados obrigatoriamente local de onde está se escrevendo o aviso, tem que se colocar no aviso, se for o caso de uma reunião, uma assembleia, tem que se colocar o local, a data e a hora onde vai ocorrer o
evento que está sendo avisado. E não esquecer de embaixo colocar a assinatura de quem está fazendo o aviso, ou a entidade, a instituição que está fazendo o aviso. Aqui nos despedimos de vocês, caros participantes, e aguardamos para a nossa próxima unidade.